Glória a Deus, né? Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e nós vamos estar estudando nesta lição de domingo, a Escola Bíblica Dominical. A lição é a lição número 12, o tema da nossa lição esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Nós estudamos semana passada na Escola Bíblica, essa revista, né, que eu faço questão de mostrar sempre, a revista que está falando sobre as parábolas de Jesus. Inclusive, está terminando, né? É o quarto trimestre que nós estamos agora. E domingo passado nós estudamos sobre a parábola das 10 virgens. O tema de hoje, esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Nós devemos estar esperando o arrebatamento da igreja, que vai acontecer a qualquer momento. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Se alguém falar com você, o dia do arrebatamento vai ser amanhã, vai ser daqui 30 anos, vai ser daqui 10 anos, vai ser daqui 3 anos, nós não sabemos. A Bíblia fala que dia e hora ninguém sabe. E quando Jesus estava na terra, a palavra diz que nem o filho do homem sabia. É claro que evidentemente que ele sabe, ele já tem, ele sabe tudo agora, devido à própria palavra diz que quando ele foi assunto ao céu, ele falou assim: me dá todo o poder nos céus e na terra. Então, até então, como filho do homem, ele não sabia. Mas como filho de Deus, sabe. Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. É o tema. Devemos estar aguardando o arrebatamento da igreja, mas não parado. Não é isto? Não parado, não de braço cruzado, mas movimentando, evangelizando e trabalhando. Evangelizando, eu costumo sempre dizer, não é só você dando um folheto que você está evangelizando. E às vezes nem sempre você dando um folheto você está evangelizando. De repente você não está dando testemunho. Como é que você vai estar evangelizando desse jeito? Então, nós precisamos de dar testemunhos. O principal o principal pregador chama-se testemunho pessoal. Este é o principal pregador da nossa vida. O nosso texto áureo está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, onde que diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A verdade prática, enquanto vigilantes aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Enquanto vigilantes, estamos vigilantes, aguardamos a volta do Senhor, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. O que é diligentemente, né? De uma maneira mais intensa. É como se você fizesse uma investigação mais intensa, não superficial. Isto, então, quando falar vou fazer diligência, então você vai fazer uma investigação mais profunda. Chama-se diligência. Então, quer dizer, diligentemente na causa do mestre, quer dizer, trabalhando profundamente, não superficialmente, não aquele trabalho assim mais ou menos, não. Vamos procurar dar o nosso melhor. Porque Deus, Ele deu o melhor para nós. Quando Ele enviou o seu Filho ao mundo, ele deu o melhor. E a Bíblia diz que é o melhor. O seu Filho, Jesus Cristo, é o melhor. Então ele não deu qualquer pessoa, ele deu o seu Filho para nós. Então nós precisamos dar o melhor. Nós temos aqui vários temas durante a semana, onde que se diz fazer tudo, de todo o coração, como se fosse para Deus. Tá? A recomendação é que nós devemos fazer de tudo, de todo o nosso coração. Quer dizer,
faça tudo de todo o coração, como se você estivesse fazendo para Deus. Então, tudo que eu for fazer, na obra, no trabalho, do dia a dia, e é como se eu estivesse trabalhando para Deus. Eu estou na igreja, por exemplo, então eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando, eu estou limpando a igreja, eu estou passando pano no banco. Então não fazer de qualquer maneira, não é isso? Eu vou fazer realmente como que o meu patrão estivesse ali contemplando, vendo eu trabalhando, fazendo a obra dele. Então eu tenho que fazer de tudo como se eu estivesse fazendo para Deus, fazer o melhor que nós devemos fazer. Fazer tudo sem reclamação e queixas pois fazemos para Deus. Então, não ficar queixando. Não, eu vou ter que evangelizar de novo. Eu vou ter que fazer visita. Aí eu vou ter que fazer isso. Não. Nós devemos simplesmente procurarmos fazer a obra de Deus, independentemente de qualquer situação. Então vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos procurar cultuar o nome do Senhor. É isso que é um trabalho. Só de eu ir no templo, eu estou trabalhando. Eu indo na igreja, eu cultuando a Deus, eu indo na escola dominical, é um trabalho. Que a Bíblia diz que o nosso trabalho não será em vão. E fomos criados para praticar as obras que glorificam a Deus. Por que nós somos criados? Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós somos criados para praticar as obras que glorificam a Deus. Apenas as que glorificam. As que não glorificam, então nós temos que sair fora delas. Então, o que você vai fazer? Está glorificando a Deus? Você foi criado para isto. Vai glorificar a Deus? O nome do Senhor vai ser engrandecido? Não é isto? Então, nós devemos praticar as obras que magnifica, o nome do Senhor, que glorifica o nome dele. É isso que eu preciso fazer, praticar as boas ações, é isto, a visita, eu participar, levar a Santa Ceia para a pessoa que precisa, eu ajudar na Santa Ceia, ajudar na distribuição da Santa Ceia, que no meu caso como cooperador, e não ser aquela pessoa, não, eu vou ter que servir, aí eu sou dirigente de culto, dirigente de igreja, eu vou servir. Irmãos, quanto mais é elevado o seu cargo na igreja, mais você tem que diminuir. Muito mais. Porque a igreja de Cristo, ela é a noiva do Cordeiro. E é um prazer muito grande quando nós servimos a noiva do Cordeiro. É um prazer. Porque a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Então, se ela é a noiva do Cordeiro, você não está servindo qualquer uma. Está entendendo? Então, nós precisamos de fazer o melhor para Deus e sem reclamar. Não reclamando. Que às vezes tem gente que às vezes não reclama, não fala, mas dentro de si está reclamando. De novo, nossa, tem tanta pessoa aí, para que o irmão vai me colocar logo eu, todo domingo é eu. É privilégio, né? Outro dia eu estava analisando isso, quer dizer, a gente, às vezes você vai na regional, você vai fazer lá, vai tirar oferta, né? Às vezes você é convidado para ajudar na oferta, para ajudar na Santa Ceia, é um privilégio, irmãos. É um privilégio para nós quando nós somos escolhidos. Olha só, no meio de tanta gente que está ali, a gente é escolhido para ser um servidor, para servir, para tirar oferta, para distribuir a Santa Ceia, para fazer visita. Olha só para os irmãos, é um privilégio. Você já está fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Então é importante você agradecer por isso. Por isso que a Bíblia fala que em tudo dá graça. Agradecer pela oportunidade que Deus está dando. A oportunidade que Ele está dando, por exemplo, igual aqui. É uma oportunidade que Deus está me dando de estar transmitindo essa palavra. Nem que seja para uma pessoa, mas é uma oportunidade. De repente, esse que vai assistir, ele vai aprender mais.
Pode ser um. O negócio não é muita quantidade, o negócio é qualidade. Às vezes você não tem muita gente assistindo, não tem muita gente vendo e tal, mas é os que precisam de ver. É os que precisam de assistir. Não é isso? Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, temos de pregar o Evangelho. Está lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, enquanto estamos esperando, estamos aguardando o chamado, que seja ele coletivo ou individual, porque não é só o arrebatamento da igreja que você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado como se hoje fosse o último dia da sua vida. A gente tem que estar sempre policiando isto, porque a qualquer momento pode acontecer aquela tesoura que corta o fôlego de vida. Que nós somos o quê? Seguro por um fio, que é o fôlego de vida. Que nós somos compostos de espírito, de alma e corpo. E esse espírito, ele pertence a Deus. E por que pertence? Quando Deus fez o homem, ele soprou em seu homem a alma vivente. E aí depois o homem, ele já tinha dado assim que ele soprou a alma vivente, criou a carne, quer dizer, fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Quando ele soprou, imediatamente a carne entrou em movimento. Porque o espírito é o combustível. O espírito de Deus é o combustível para o homem. Quando ele tira o espírito, é como se tirasse o combustível. Não é verdade? Então é isso aí que aconteceu. E quando o homem vai embora, quando Deus tira o fôlego de vida do homem, ele recolhe o espírito. Aquele espírito é dele. Aí o espírito volta para Deus, a carne vai para a terra, vai virar pó, e a alma, que eu costumo dizer que é o HD, né, o HD que está dentro do homem, tudo aquilo que foi feito, que você viu, tudo aquilo que você viu, que você assistiu, que você falou, que você condenou, está registrado no seu HD. E este seu HD é a sua alma, né? Que você fez coisas boas, fez coisas más. Está registrado. Aquilo que nós fazemos no computador, que nós digitamos, fica tudo armazenado no HD. Tudo armazenado. Por mais que você até você exclui ou você formata o HD, formateu o HD, mas existe um programa que você recupera os dados novamente. Você recupera os dados novamente do seu HD, do seu computador. Então, é tudo recuperado. Não tem como você ficar sem recuperar. É a mesma coisa quando você tem um celular. Você tem o seu celular, está no WhatsApp, aí o seu celular quebra, seu celular arrebenta, tudo, mas como sempre ele automaticamente ele faz um backup, aí o que você faz? Você entra e quando você compra outro aparelho, você consegue recuperar todas as mensagens novamente do seu WhatsApp. Você recupera. Então, novamente você se recupera. Então nós, por exemplo, a nossa alma é o HD do nosso corpo. E ela vai prestar conta tudo a Deus. Mas se nós estivermos em Cristo, podemos ficar tranquilos. Não é verdade? Não precisa esquentar a cabeça. Só de você participar do arrebatamento, irmãos, só de a gente participar do arrebatamento, pode ficar tranquilo. Não vai ter... será que eu vou ser condenado? Será que eu vou ser salvo? O que vai acontecer? Não, se você estiver guardando a palavra, estiver aqui trabalhando, conforme diz a lição, esperando, mas trabalhando no reino, fazendo a vontade de Deus, pedindo perdão dos seus pecados constantemente, perdoando, não só pedindo perdão, mas perdoando, porque às vezes eu só peço perdão, mas não perdoo. Então, perdoando uns aos outros, conforme o Senhor nos perdoou, e amando as pessoas, amando um ao outro. Aí se você partir para a eternidade com Cristo, o seu lugar está reservado, você vai fazer parte da ressurreição, no arrebatamento da igreja, você vai ressuscitar. O que é isso? Você está ficando doido? A pessoa vai ressuscitar. É a Bíblia que diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos
transformados num abrir e fechar de olho, e vamos encontrar todo mundo junto nos ares com Cristo. E aí entraremos já imediatamente para a bodas do Cordeiro. Então, outra questão, Deus não se esquece da nossa dedicação e do nosso trabalho. Não, Ele não se esquece da minha dedicação e do trabalho que eu faço para Ele. É isto, do trabalho que eu faço para Ele. A minha maneira de tratar as pessoas é um trabalho, porque eu como embaixador de Cristo, nós somos embaixador de Cristo. E a pessoa que é embaixador de Cristo, ele tem que representar bem a Cristo. Assim como tem um embaixador do Brasil nos demais países, é obrigação do embaixador representar bem o país. E o que acontecer com o embaixador lá fora, está acontecendo com o Brasil. Se alguém agredir um embaixador lá no exterior, um embaixador nosso, está agredindo o país. E vice-versa, se nós agredimos um embaixador aqui, nós estamos agredindo o país do outro, que aquele embaixador representa. Então, meus queridos, se alguém nos agredirem, está agredindo o quê? A força divina. E quando alguém mexe com a força divina, quer dizer, é muito sério, é muito problema para quem está fazendo isso. E quando a pessoa ele começa a perseguir o crente, ele não está perseguindo o cristão. Ele está perseguindo quem que enviou ele. Está perseguindo quem que enviou aquele cristão. Aquele missionário que está lá fora levando a palavra. Está sendo perseguido? Está perseguindo ele não. Porque ele está lá, não é a serviço dele. Ele está a serviço do rei. Ele como representante, como embaixador de Cristo, ele está ali a serviço do rei. E quando a pessoa morre em serviço, a serviço do rei, a recompensa também é grande. Não é verdade? Se ele está a serviço do rei, não precisa esquentar a cabeça. Se ele morrer, ele simplesmente ele não vai morrer. Quer dizer, a Bíblia diz que é um favor que a pessoa está fazendo para Deus. É um favor que a pessoa faz para Deus. Se ele realmente estiver tirando a vida de um cristão, está fazendo um favor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele não se alegra com a morte do ímpio. Ele não se alegra com a morte do ímpio. Mas significa então que com a morte do justo ele se alegra. Está entendendo? Então se a pessoa mata um crente, tira a vida de um crente, ele está fazendo até um favor para Deus. E além do mais, é o seguinte, a situação vai ser pior para a vida dele ainda, para essa pessoa que fez isso. Se ele se arrepender, tudo bem. Se não arrepender, né, se ele se arrepender, pedir perdão, Deus vai perdoar ele, ainda que ele matou um crente, mas ele é perdoado. Porque a palavra de Deus diz isso, né, que ele é perdoado. Ele se torna que nova criatura, né? Ele é justificado através do sangue de Cristo. Deus não se esquece da nossa dedicação e do nosso trabalho. Hebreus capítulo 6, verso 10. Então ele não se esquece. E a outra questão, irmão, quem trabalha para o Senhor pode ter certeza que será recompensado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. E o 57 diz, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então está dizendo aqui que o nosso trabalho, ele não é vão. Né? Não é vão, não vai ficar perdido. Ele é registrado, aquele trabalho que você trabalhou, está trabalhando, vai ser registrado. E esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Então nós precisamos estar fazendo isso. A nossa lição está em Mateus capítulo 25, verso 14 e 30. Diz, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Os mesmos de sorte que receberam 2, granjeou também outros 2 talentos. E
O que recebeu um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei, né? Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhes disse: Bem, está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas, chegando também o que recebera o talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizando, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, ao seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, seria tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a gente viu aqui que o outro que ganhou 5, depois negociou, ganhou mais 5, esse que foi mais beneficiado, né? Porque ele ganhou 5 talentos, foi a primeira coisa que ele fez foi isso, negociar. O que ganhou 2 também ganhou mais 2. E esse que pegou esse talento e escondeu lá porque achou que era pouco, só podia ser isso, e acabou que esse talento dele voltou lá, ficou servindo para aquele que ganhou o primeiro lá, que ganhou 5. E aqui tem uma coisa que me chama muita atenção aqui, irmão, que é o versículo 23 do capítulo 25, diz: Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel, servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Tem muita gente que pega isso aqui com relação à oferta. Já pega logo aqui que é sobre a questão da oferta, né? Sobre o pouco. Você foi fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Mas isso aqui abrange tudo, irmãos. Que às vezes a pessoa fala assim: mas eu sou apenas um cooperador. Ou eu sou apenas um auxiliar do cooperador. Aí eu sou auxiliar do professor. Aí eu não vou esquentar a cabeça, eu sou auxiliar. Não é isso? Não, aí que tem que esquentar mesmo. É auxiliar, tem que estudar como se fosse o professor. É o dirigente, é como se fosse o dirigente. É segundo dirigente, tem que ser como se fosse o dirigente. Entendeu? Não, a gente não pode menosprezar. Então, mas esse cargo aqui não resolve muita coisa, não. Vou esquentar a cabeça com isso. Não, aí tem que esquentar, tem que trabalhar. Nós precisamos, na realidade, se estamos com alguma coisa na nossa responsabilidade, é porque Deus viu em nós alguma coisa que interessa para Ele. Ele espera de nós aqui o retorno. Ele espera o retorno. Se Ele colocou na sua mão que você vai fazer algo para Ele, né, Ele espera o retorno. Mas eu não vou esquentar a cabeça, não. Eu não sou nada na igreja. Eu vou para a igreja lá, mas nem oportunidade eu tenho. Irmão, você está lá, você tem oportunidade de estar lá, ué. Você não tem oportunidade, mas está lá no templo. Então a sua presença é de fundamental importância. Só a sua presença no templo já é um grande trabalho. Né? Às vezes a pessoa pensa: não vou esquentar a cabeça, não sou nada. É sim, você é. Só de você estar ali, você é muita coisa. Então, continuando aqui.
Nós temos aqui um objetivo geral da nossa lição, que é com relação ao desenvolvimento do dom recebido do Senhor, e ao mesmo tempo em que aguardamos a vinda dele. Então nós precisamos de cada dia trabalhar em cima desse assunto, desse objetivo, que é o objetivo geral da nossa lição. Quer dizer, incentivar o desenvolvimento do dom recebido do Senhor. Então precisamos de incentivar isso para as pessoas, para os nossos irmãos, para os nossos alunos, para que eles possam entender que realmente o que eles estão fazendo é de grande importância. A outra questão aqui tem os específicos da lição, que é a interpretação da parábola dos 10 talentos, incentivar a utilização consciente e responsável dos talentos recebidos de Deus. Quer dizer, você precisa, é o que eu acabei de dizer, receber a incumbência de ser zelador, de ser o zelador. Então eu tenho que fazer o quê? Com toda decência, com todo capricho, como se eu estivesse fazendo para Deus mesmo, e não só como se estivesse fazendo para Deus, como você estivesse fazendo até para você mesmo, porque você não vai fazer até de qualquer maneira para você, não é verdade? Então, fazer o melhor, conscientizarmos de que o nosso dever é trabalhar até a vinda do Senhor, trabalhar até a vinda do Senhor, negociar e até que eu venha, sempre trabalhar, sempre fazer a obra de Deus enquanto o Senhor não vem. No nosso ponto central, trabalhar para o Senhor é uma forma de atuar como o súdito, né? Como o súdito do rei. Quando você está trabalhando para o Senhor, você está trabalhando para quem? Para um rei. Então, precisamos fazer o melhor. O melhor. A parábola dos talentos, irmãos, ela retrata um senhor que viaja para fora do país e ele deixa suas posses sob a responsabilidade de seus servos, enquanto ele estiver ausente. Quer dizer, são 3 servos. São 3 servos. Ali ele distribui 5 com mais 2, 7 com mais 1, 8. 8 talentos. É esse talento que ele distribui para que quando ele chegasse, houvesse uma negociação, porque ia demorar. Ou então a pessoa que não tivesse condições de negociar, pelo menos, para não perder o juro do dinheiro, ele deposita, por exemplo, o dinheiro para depois recuperar para a pessoa, pelo menos o juro, para a pessoa não ficar no prejuízo. Mas a gente observa aqui que houve, né, algumas pessoas que trabalharam e outras que não. Então, irmãos, a questão aqui do talento é importante. E outra questão interessante, que no dia em que o Senhor volta, eles deverão prestar conta dos talentos. A referência sobre o longo tempo da duração da viagem, Mateus 25, 19, desperta a questão de saber quem estará pronto para o retorno do Senhor. Ele não falou o dia que ele ia voltar. Assim como uma das grandes lições da parábola dos talentos está na importância de remir o tempo de maneira sábia antes que Cristo volte. Não se trata de uma espera desinteressada, pois exige de cada um de nós, seus servos, que levemos adiante a tarefa de cuidar dos bens. Então a gente não sabe o dia, então devemos trabalhar. E remir o tempo. A gente precisa de fazer isso. Nós precisamos de policiar muito o nosso tempo, que às vezes nós perdemos muito tempo com outras coisas, ao invés da gente estar trabalhando, né, da gente estar estudando mais e estar... Se você pega a Bíblia Sagrada e começa a estudar a Bíblia, inclusive nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, no nosso grupo. Se você estuda a Bíblia, é um tempo que você está ganhando. Você não está perdendo tempo. Se eu estou lendo a Bíblia. Mas se eu, em vez de ler a Bíblia, eu estou envolvido direto em rede social, né, direto. Uma coisa é quando você está envolvido na rede fazendo um trabalho, na obra de Deus. É diferente. Outra coisa é quando você está perdendo muito tempo. Então nós precisamos policiar isso para não ficar perdendo tempo. Porque às vezes a gente perde tempo demais com coisas que poderia evitar. Então eu, inclusive, todos nós precisamos de aprender isso. Interpretação da parábola dos 10 talentos. O contexto da parábola, irmão, a maioria
aqui dentro do contexto da parábola, a maioria dos estudiosos enfrenta dificuldades para explicar o contexto dessa parábola aqui, pois se trata de uma narrativa que expõe uma realidade econômica muito distinta da nossa. Um ou outro arriscou uma explicação dizendo que o procedimento adotado pelo senhor da parábola era uma das formas que as pessoas de posse adotavam quando se ausentavam por um longo período de tempo. No entanto, tal explicação não é o mais importante, e sim a sua mensagem. A mensagem qual é a mensagem que está trazendo essa parábola? É uma mensagem de despertamento. Se a gente for nós analisarmos, essa mensagem está dando uma mensagem de despertamento com relação aos talentos. Hoje a gente fala não é talento, né? Hoje o dinheiro de hoje é totalmente diferente. Mas não é muito diferente não da situação. Pode acontecer também nos dias atuais que estamos vivendo, de repente você tem um empresário e ali esse empresário ele vive de negociação. Ele vive de negociação. E ele precisa de se ausentar, esse empresário. Ele precisa de se ausentar do país, ou ele precisa de fazer uma viagem rápida que surgiu, e ele não sabe quando vai voltar. Mas como ele tem os seus colaboradores que trabalham com ele, ali ele tem aqueles que são de confiança, e ele tem aqueles que trabalham com ele, que ao longo do tempo ele já distinguiu quem é que tem mais capacidade, quem é que não tem. Assim é o nosso Deus. Deus sabe quem é que ele pode contar mais. Não na questão de capacidade no caso de Deus, porque Deus capacita o homem. Mas Deus sabe com quem ele pode mais contar. Falando, esse aqui eu posso contar. Por quê? Porque que quando Deus defendeu Jó, Deus, a briga dele com o adversário com relação a Jó, porque ele sabia que ele podia contar com Jó. Por que ele falou que o adversário podia tocar em tudo em Jó lá, que Jó não ia abrir mão do seu amor para com ele? Porque ele sabia que ele podia contar com Jó. Se ele não soubesse que ele podia contar com Jó, você acha que ele ia, irmãos, ele ia fazer aquela briga que ele teve com o adversário? Não. Não é isso? Então, é o seguinte, Deus sabe com quem ele pode contar. Ele sabe que ele pode contar comigo com 3. Ele sabe que ele pode contar com o outro com 2. Ele sabe que ele pode contar com o outro com 1. Ele sabe que ele pode contar com o outro. Agora, mas como é que fica essa questão desse um irmão? Que ele sabia que ele podia contar com ele, e ele, de repente, ele realmente não fez aquilo. Não negociou. Quando você traz para o lado material, aquela pessoa, quando ele sai, ele é um empresário, por exemplo, ele conhece o potencial de cada funcionário seu, né, de cada colaborador seu. Ele conhece o potencial. Ele sabe quem tem mais potencial, o outro que tem mais ou menos. Ele sabe que tem um outro lá, que o potencial dele é muito bom, não, mas ele acaba confiando em si mesmo e deixa alguma responsabilidade na mão dele. E aquele que ele deixa a responsabilidade na mão dele, ele acaba decepcionando ele também. Ele acaba decepcionando depois. Não é verdade? Que ele vai embora e viaja, quando ele chega, aí aquele não negocia o que tinha que negociar. Se para negociar recursos, ele deixou a coisa, ao invés dele negociar, ele ficou com aquilo na mão. Não negociou, não depositou. É o caso que aconteceu aqui com esse servo, esse último servo aqui, que ele ficou com medo, porque conhecia que o patrão dele era muito bravo e tal, e acabou que ele, com medo de... Quer dizer, eu não sei por que ele falou aquilo, com medo de ser corrigido, mas ele acabou sendo corrigido. Ele tomou o que ele tinha ganhado e passou para o outro que tinha mais talento. Então a gente vê aqui que, nesse caso, a explicação aqui, no entanto, tal explicação não é o mais importante, e sim a mensagem. O que essa mensagem traz, que é o mais importante. Que nós devemos
trabalhar com aquilo que temos e fazer o melhor para Deus. É o que eu falei no início. Mas eu não sou nada na igreja. É sim, você é alguma coisa assim. Então precisa de estar trabalhando sim. É exemplo, servindo, cultuando, é o trabalho. Não é porque você não é nada, você no sentido de cargo, é que você não vai trabalhar, que você não vai evangelizar, que você não vai preocupar. Não, eu não vou na igreja mais não. Não vou na igreja não. Então, irmão, você precisa sim de cultuar a Deus, independente de qualquer situação. Conhecendo o sistema financeiro da época aqui. Os estudiosos destacam ainda que, embora Jesus usasse, via de regra, as suas parábolas, imagens da vida no campo, dos trabalhadores, braçais e até da família, nessa o Senhor tomou exemplo do sistema financeiro, pelo fato de que naquela época tal sistema era um assunto corriqueiro e criticado entre as pessoas. Assim, ainda que elas não tivessem posse e fosse pobre, sabiam desse sistema e entendiam também que as pessoas que tinham muito dinheiro eram as que possuíam maiores condições de multiplicar seus bens, uma vez que desde sempre os juros de empréstimos são elevados, certamente talvez por isso os servos bons e fiéis tenham atuado. Então, toda a vida teve essa questão de empréstimo com juro. E tinha banco, mesma coisa. E os juros eram, né, não era também pouco também não. Então, toda a vida existiu isso. A motivação e o significado da parábola. Pelo contexto escatológico em que foi contada, muito provavelmente a parábola dos talentos tem como finalidade retratar o período que abrange desde a ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, e foi dirigida aos seus discípulos com o objetivo de alertá-los a ter uma vida pautada nos valores do Evangelho, porque os discípulos conheciam muito bem sobre essa questão financeira aí. O homem rico, a quem os servos se referiam como Senhor, que iria partir, é uma representação do Senhor Jesus Cristo. A viagem a um país distante se refere à sua partida para o céu, quando ele foi embora, que ele estava juntamente com os seus discípulos, quando ele trouxe essa parábola. Então, os seus discípulos sempre estavam com ele. E quando ele foi embora, ele deixou a incumbência dos talentos. Qual foi a incumbência? E a incumbência foi geral. Aqui o Senhor deixou 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Aqui o Senhor deixou no geral: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E este foi o geral. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, né, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não fará danos algum. Então, ele já deixou ali, irmãos, a maneira de você trabalhar, e já deixou ao mesmo tempo também a maneira de você se defender. Que esses sinais vão seguir os que crerem. Então o trabalho ele já deixou já totalmente pronto para os discípulos. Porém, a recompensa, ela será quando? Após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, aí que vai vir a recompensa. Então, o homem rico a quem o servo se referiu como Senhor, que iria partir, é uma representação do Senhor Jesus Cristo. A viagem a um país distante, no caso ao céu, que ele tem que ir, se refere à sua partida para o céu, após a sua ascensão. Os servos eram inicialmente os 12 discípulos, a quem Jesus dirigiu a parábola, e no sentido mais amplo refere-se a todas as pessoas nascidas de novo. Aí já todos aqueles que se convertem a Cristo. Os talentos são os dons que o Senhor entregou aos seus servos, inclusive a nossa palavra, talento com o sentido que conhecemos, vem desde desse uso que o mestre fez da expressão. A volta do Senhor dos talentos seria equivalente à segunda vinda de Cristo, enquanto a recompensa ou castigo seria uma representação do destino dos salvos, dos não salvos. A aprovação elogiosa que o Senhor fez aos servos no seu retorno refere-se aos galardões que se pode esperar do julgamento das obras no tribunal de Cristo. Já a condenação do servo, o tribunal de Cristo está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Já a condenação do servo que negligenciou a sua responsabilidade em relação ao talento é uma advertência contra o não uso ou uso indevido dos dons. O não uso e o uso indevido. Qual que é o indevido? É aquele que a pessoa usa para usufruir.
para usufruir. Deus usa ele em profecia, ele já começa a usufruir aquele dom. Ele já começa a usufruir daquele dom. Então eu não tenho que usufruir do dom. O dom que Deus me deu, eu não tenho que usufruir dele. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquele dom, ele desenvolver cada vez mais. E é os dons do Espírito Santo. Eu tenho que fazer de tudo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através dos dons que estão na minha vida que Ele me deu. Não é o meu nome que tem que ser glorificado, né? É o nome do Senhor. Quando, usando a nossa capacidade para o reino de Deus, o Senhor Jesus aqui reparte seus talentos segundo a nossa capacidade, que eu falei lá no começo. Ele que capacita, claro, ele sabe que ele que capacita nós é o Senhor. Mas ele sabe com que ele pode contar. Aquele fulano eu posso contar aquele que eu citei o caso de Jó. Eu posso contar com esse aqui porque se ora. Eu posso contar com esse aqui, que esse aqui trabalha. Esse aqui realmente tem disposição. Esse aqui, ele tem disposição para isso. Então ele conta de acordo com aquilo que nós podemos fazer. Né, irmãos? Deus sabe ele sabe da nossa capacidade e ele sabe qual aquilo que desperta mais em nós. Talvez o que desperta mais na pessoa é pregar o evangelho, é sair na praça, é sair pregando na praça, ou o outro é sair distribuindo folheto. É um dom que ele tem. É um despertamento. O outro já é o quê? Ele sai falando o evangelho, ele sempre cita a palavra de Deus, está sempre citando a palavra. Então, de qualquer forma, a palavra está sendo citada, está sendo falada. É o exemplo, tudo isso é contado, tudo. Então ele conhece quem ele pode contar. A parábola aqui dos talentos nos ensina uma grande verdade sobre o nosso potencial. Isto é, a aptidão e a possibilidade que cada um possui de realizar uma tarefa. Por isso, o texto fala que a quantidade de talentos foi repartida a cada um segundo a sua capacidade. Deus não concede, irmão, um talento a uma pessoa em que essa pessoa tenha condições de desenvolver. Ele não concede um talento a uma pessoa sem que essa pessoa tenha condição de desenvolver esse talento. Ele não vai dar uma coisa para a pessoa, fulano vai ser dirigente da igreja. Ele não vai botar a pessoa como dirigente da igreja, sabendo que a pessoa não tem condições. Não. Aí, evidentemente, que ele pode capacitar também aquela pessoa. Ele quer aquela pessoa, às vezes, aos olhos do ser humano, de outras pessoas, aquela pessoa não tem condições de ser o dirigente da igreja. Não é isso? Mas aos olhos de Deus tem. Mas fulano não tem nem condição. Fulano não tem nem capacidade. Aí o que Deus faz? Capacita aquela pessoa. Rapaz, aquele irmão ali, eu vou falar com você, ou aquela irmã, vou falar que ninguém imaginava que aquela irmã ia ser uma preletora igual ela é. Quem que vai ser o preletor da noite? Irmão fulano. Nossa, irmão fulano, que é isso? Ah, não, eu não vou lá não. E às vezes nem vai no dia da festa, porque era fulano e tal que estava como preletor. Aí depois, rapaz, você precisa ver. Quem pregou? Foi irmão fulano mesmo? Foi. Rapaz, você perdeu. O que aconteceu, irmão? Teve salvação de almas, teve batismo com o Espírito Santo, mas o poder de Deus que é o negro, que o irmão começou a abrir a boca, você só via fogo. É mesmo? É. Ué, mas que isso, rapaz? Mas esse irmão é... Para você ver, irmão, que quem capacita é Deus. Às vezes a pessoa, né, ele desfaz da pessoa, né? Acha que não tem condição, mas Deus capacita ele também. Então, dele capacita, ele não coloca nada na mão da pessoa se a pessoa não tem condições de usar. Por isso, o texto fala que a quantidade de talentos foi repartida a cada um segundo a sua capacidade. Deus não concede um talento a uma pessoa sem que essa tenha condições de desenvolver, e nem requer, eu falei isso aqui no início, de alguém uma tarefa para a qual não a tenha chamado. Qual é o seu talento? Qual que é a sua capacidade? Contente-se com o seu talento, pois você o recebeu do Senhor de acordo com a sua capacidade. A esse respeito, a parábola mostra a diferença de responsabilidade pois deferimos um dos
outros na quantidade de dons recebidos. Note que apesar de dos seus servos terem recebido uma quantidade diferente dos talentos, que foram distribuídos de acordo com a capacidade pessoal de cada um, a recompensa pela dedicação de cada um deles à tarefa foi igual. Ganhou 5, negociou, ganhou mais 5. O outro ganhou 2, negociou, ganhou mais 2. O outro que não negociou foi tomado o que ele tinha ganhado. Até o que tem lhe será tirado. E foi passado para quem? É muito sério, irmãos. Passou para o outro que trabalhou mais. Aquele que trabalhou mais e que acabou ganhando, né? Ele acabou ganhando o talento daquele que não negociou. A capacidade do homem por Deus. Desde o livro de Êxodo, a Bíblia apresenta o agir de Deus na vida de homens com a finalidade de capacitá-los para o exercício de uma atividade. O texto fala aqui da capacitação divina a Bezalel. No caso aqui, o texto está falando aqui que a capacidade de Bezalel e a Eliabe, dizendo que Deus lhe deu a habilidade para fazer os trabalhos manuais na casa do Senhor e engenhosos, específicos, além de capacidade para criar invenções, que eles trabalharam ali no tabernáculo. Diante da grande tarefa que tinham diante de si, em liderar o povo de Deus, apesar de ter sido escolhido para desempenhar tal papel. Salomão pede ao Senhor que ele dê sabedoria. No caso de Salomão aqui, 1 Reis capítulo 3, versículos 6 e 9. E ele pediu o quê? Virou rei? Virou, pediu sabedoria. Assim também o apóstolo Paulo reconhece, de forma humilde, que não somos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus, segundo os Coríntios 3:5. Esta é a atitude que se espera de quem realmente tem um chamado da parte de Deus. Reconhecer que ele não tem capacidade, mas que a capacidade vai vir de Deus. Se eu achar que não, eu tenho condições para isso, aí já é estranho, você não tem condição. O acerto de contas aqui, irmãos. A responsabilidade de desempenhar uma missão na obra de Deus é de tal envergadura que a parábola que estamos estudando aqui, ela fala do acerto de contas dos servos de Deus com o seu Senhor e mostra algumas verdades interessantes. Entre elas, de que os homens podem até receber dons desiguais, mas devem desenvolvê-los e entregá-los com a mesma diligência, pois os que fizerem a vontade do seu Senhor receberão a mesma remuneração, que eu falei aqui. Gente, o comentário nosso no início aqui. O negligente, independentemente de quanto recebeu, ele pode, não vai trabalhar, o que ele vai receber? Nada. Não vai receber nada. Então, o negligente, diz aqui, de igual forma o negligente, independentemente do quanto recebeu pela sua maneira de lidar com o talento, também será punido. Haverá uma punição para ele. Então nós não podemos achar que não vai ter punição. Vai ter punição, quem não fez nada, tem que fazer alguma coisa. A definição de que conhecemos de talento. Como a tolerância à capacidade humana é derivada desta parábola, e apesar das pessoas interpretarem o talento como tendo uma ligação com capacidade, há muito tempo atrás, esse uso da palavra não surgiu antes do século XV. Para que você possa conhecer mais sobre essa questão, leia Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. Na CPAD, página 737. Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. Aí você vai entender mais sobre as parábolas nesse livro. Página 737, falando sobre essa questão. Trabalhando aqui, irmãos, até o Senhor voltar. É o tópico 3. O subtópico primeiro fala usando os talentos segundo a sua capacidade, a advertência de que haverá uma prestação de conta e a recompensa no tribunal de conta. Usando os talentos segundo a sua capacidade. Assim como a distribuição dos bens foi proporcional à capacidade de cada um dos servos, de igual maneira, espera-se que a sua utilização obedeça à mesma regra, ou seja, os talentos devem ser usados de acordo com a capacidade de cada um. Então você ganhou, recebeu ali a incumbência de ser o dirigente da igreja. Você vai ser o pastor da igreja. Então, o que você vai fazer? Procura fazer o melhor, trabalhar mais, é isso? Orar, consagrar, buscar
ao Senhor, visitar mais. Esse é o trabalho do pastor. É responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. Então, é como se você tivesse ganhado uns 5 talentos. Então, negociar bem para que você consiga mais 5. E aí a advertência de que haverá uma prestação de conta. De repente a pessoa, a responsabilidade dele foi o quê? Não, a sua responsabilidade, não, você vai ser o líder de jovem. Você vai ser o líder de jovem. Então, o líder de jovem, além de você ser o líder de jovem, você vai fazer o seguinte, você vai ser o líder de jovem e você vai ser também o coordenador das festividades da igreja. Quer dizer, já deu 2 responsabilidades para ele, ser o líder de jovem e o coordenador das festividades da igreja. Ô irmão, você vai ser o zelador da igreja. Você vai ser o zelador da igreja. Aí o que a pessoa vai fazer? Ele ganhou uma responsabilidade para ser o zelador. Então, a responsabilidade dele é o quê? De zelar pela igreja. Então ele vai fazer o quê? Vai zelar da igreja. E ele vai procurar fazer o melhor. Olhar como é que tá, poeira e tal, varrer, banheiro, o que está precisando. Ó, pastor, ó, tá faltando papel higiênico, ó, tá faltando isso, ó, tem uma torneira vazando, precisa de consertar, tá vazando água ali. Quer dizer, ele é o zelador. A função do zelador é esta. Então, aí o pastor vai providenciar alguém para dar manutenção e assim por diante. Mas ele está lá vendo a torneira pingando, não fala nada. Ele está vendo a descarga disparando. Eu sou apenas zelador, eu só vou mexer com limpeza. Não. Aí o que ele vai fazer? Não é só passar pano na igreja. Tem um banco soltando e fala, ele tem que fazer o quê? O banco está com parafuso soltando, está despregando, está rasgando, tem uma lâmpada queimando, às vezes a pessoa não está vendo. Então ele, como ele é o zelador, ele tem que procurar olhar aquilo ali e passar aquilo para o pastor, para tomar providência. Não, mas não é só eu sou apenas zelador, minha função aqui é só varrer a igreja e passar pano. Não, mas qualquer coisa que você está vendo ali, irmão, precisa para melhorar, então você está trabalhando. Está trabalhando. Aí o que acontece mais na frente, irmãos? Ó, eu tenho um zelador lá na igreja, vou falar com o senhor, esse irmão, ele é zelador. Ele é o zelador da igreja. Mas ele é o seguinte, se tem uma torneira vazando, ele olha. Se tem um banco estragando, ele olha. Se tem uma descarga com problema, ele vai e olha. Ele me avisa. Tudo isso ele me avisa. Então, as pessoas começam a valorizar muito mais aquele serviço. E aquele irmão começa a ser o quê? Ele começa a ser... ele não vai crescer, por exemplo. Ele vai crescer, não. Mas o conceito dele vai crescendo entre a igreja. O conceito dele. Mas ele está fazendo com tanto amor que a igreja enxerga ele, ele tem um grande conceito pela igreja. Por causa da maneira que ele procede. Mas porque, mas só zelador, esquentar a cabeça. Não, aí que tem que esquentar mesmo. Que tem que trabalhar mesmo. Adverteste que haverá uma prestação de contas. Por mais que tenha demorado, o senhor daqueles servos voltou e chamou-os para ajustar as contas. No versículo 19. De modo semelhante, Cristo não nos chamou para que fiquemos ociosos, pois ele chamará cada um a prestar conta do seu trabalho na obra. Lucas 12, 48, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. A parábola nos adverte para o fato de que recebemos algo de Cristo, ou seja, dons e talentos, com a finalidade de trabalharmos para Ele, pois a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, irmãos, o que acontece? A maneira que a pessoa procede pode ser o cargo mais simples que tem na igreja. A pessoa vem visitar a igreja e ele chega e encontra a igreja cheirosa, limpa, brilhando. Olha só, olha o evangelho sendo pregado ali. A pessoa chega, rapaz, vou falar com você, viu? Quem limpa essa igreja aqui está de parabéns. Quem faz isso aqui está de parabéns. É um trabalho que a pessoa está fazendo ali. E aquele trabalho às vezes chama tanta atenção da pessoa que ele se sente bem de ficar na igreja. Se sente bem.
Ele chega e fica na igreja. Às vezes por causa de quê? Por causa da acomodação que o templo tem, a limpeza que tem no templo, tudo que tem ali, ele vai no banheiro, tudo arrumado. Aquilo ali chama atenção, porque, irmãos, que as pessoas gostam das coisas organizadas. E aquilo ali contribui para uma alma permanecer. Às vezes tem gente que chega, prega, tal, e vai lá fora, então, mas o outro, com o trabalho dele que ele faz na igreja, ele ganha uma alma para Cristo. Ele ganha uma alma para Jesus. Ele ganha a pessoa para Cristo. A pessoa vem, chega, ele se sente bem. É a mesma coisa a questão do porteiro. Ele está na portaria. Ah, mas eu sou apenas porteiro, mas ele é portaria, ele trabalha na portaria. O que ele faz? Ele chega, ele conversa com um, ele trata, ele olha, ou falou, só deixou eu falar do Carceso, ô irmão, e aí conversa com o menino tá lá e conversa com a criança, né? Às vezes está aprontando e conversa, e orienta, ajuda, cumprimenta as pessoas que vão chegando, tudo bem com o irmão, se a pessoa não é aqui, boa noite, foi um prazer o senhor nos visitar, Deus abençoe o senhor, viu? Se sinta à vontade, fica à vontade, qualquer coisa, se precisar, só me chamar. Quer dizer, isso aí, a pessoa chega, gente, tudo vai contribuindo. O tratamento, tudo isso vai contribuindo. Então, irmãos, todos nós precisamos de aprender isto, né? A cada dia, para que nós possamos realmente conquistar as pessoas. Então, é necessário atentar para a verdade, né, do Senhor, pois o dia de prestar contas chegará e todos nós vamos ser examinados, vamos ser cobrados. A recompensa do Tribunal de Contas, do Tribunal de Cristo, né? Além de ser uma responsabilidade, trabalhar no reino de Deus é um privilégio. Os elogios que o Senhor fez aos servos do seu retorno, lembra dos galardões que, como seus servos, podemos esperar no dia do julgamento de nossa obra no Tribunal de Cristo. Alegremos-nos com essa verdade, porque realmente nós vamos ser cobrados. Então precisamos de fazer o melhor. Aonde você está lotado, você está trabalhando naquele cargo, faça o melhor. Uma vez que Jesus não estabeleceu uma data para a sua volta, irmãos, ele pode vir a qualquer momento, qualquer instante, ele pode voltar e arrebatar a sua igreja. Todavia, sempre há tempo suficiente que Cristo venha. Que os que forem servos bons e fiéis, dupliquem os talentos que o Senhor lhes confiou. Ah, mas está demorando, vai voltar mais, eu vou desanimar. Não, continua trabalhando. Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar esforçando. Vamos continuar pregando, vamos continuar evangelizando, vamos continuar testemunhando. Não, vamos continuar dando testemunho. Vamos continuar dando folheto, vamos continuar pregando, vamos continuar na praça, vamos continuar evangelizando. É isso? Você evangeliza de várias maneiras. De várias maneiras você evangeliza. Então, vamos continuar fazendo a obra de Deus, continuar orando. Estou cansado de orar, já orei não sei quanto, não adianta mais nada. Continua orando. Eu oro, quanto mais oro, pior fica. Ora mais. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos buscar enquanto é tempo. Lembra? Então, o certo é, a Bíblia fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Vamos continuar buscando a presença do Senhor. Pois bem, então que Deus possa abençoar a todos. Nós temos aqui a respeito de esperando mais, trabalhando no reino de Deus. Vamos ver aqui que tem as perguntas. Pelo contexto escatológico, qual é a finalidade da parábola dos talentos? Qual que é a finalidade? Pelo contexto escatológico, em que foi contada, muito provavelmente a parábola dos talentos tem como finalidade retratar o período que abrange desde a ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, e foi dirigido aos seus discípulos com o objetivo de alertá-los a ter uma vida pautada nos valores do Evangelho. Então, assim quando ele foi embora, deixou a recomendação para os seus discípulos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É uma recomendação que ele deixou para os discípulos. Quem os servos da parábola representa aqui? Os servos da parábola eram inicialmente os 12 discípulos a quem Jesus dirigiu a parábola. E no sentido mais amplo, refere-se a todas as pessoas nascidas de novo. Então, não só os discípulos, mas todo aquele que se converteu ao Evangelho. Essa parábola serve para todo mundo.
Qual é a atitude que se espera de quem realmente tem um chamado de Deus, da parte de Deus? A atitude é reconhecer a nossa capacidade, que ela vem do Senhor, que ela não vem de nós. A capacidade vem de Deus. Para que recebemos dons da parte do Senhor, irmãos? Para que a gente recebe dom? Recebemos algo de Cristo, ou seja, dons e talentos com a finalidade de trabalharmos para Ele, pois a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se eu receber o dom do discernimento, é para trabalhar para Ele. O dom do Espírito, o dom da palavra é para trabalhar. Se eu tenho o dom da palavra, eu vou ficar calado? Então eu tenho que fazer o que eu estou fazendo aqui. Antes eu não tinha nem condições de falar o que eu estou falando hoje. Não tinha condições de falar nada. Ficava com vergonha de falar. Mas hoje Deus tem me dado essa oportunidade de falar, de transmitir a palavra para os irmãos. Eu não tinha essas condições. Não tinha. Eu achava que eu não tinha nunca essa condição de falar. Ficava envergonhado. Mas hoje o Senhor tem me dado essa condição para falar na igreja, para falar com os irmãos aqui, e assim sucessivamente. Você tem utilizado seus talentos e dons em prol do reino de Deus? É uma pergunta. Será que nós temos utilizado os nossos talentos? Quer dizer, em prol do reino de Deus? Eu estou utilizando um dos talentos aqui, que é da palavra, o dom da palavra. Esse é um dos talentos que Deus tem me dado. Então estou utilizando aqui para quê? Para transmitir, para levar essa palavra para as pessoas que não conhecem. É isso? Ou às vezes até falando com as pessoas mesmo. No caminho, à beira do caminho, no carro, dentro do ônibus, né? Onde que tiver oportunidade de falar. Também não é ficar também falando demais na cabeça da pessoa, né, irmãos? Que aí não vai adiantar. Você ficar falando demais e não dar testemunho, primeiro, não dá testemunho e falando demais na cabeça da pessoa, você tem que ter o discernimento de Deus até para falar com a pessoa. Porque às vezes tem hora que a pessoa não quer ouvir nada. Não vai adiantar, você vai falar que não vai ouvir. Então você tem que até nisso pedir discernimento de Deus. É isso que nós precisamos de ter discernimento. Não é falar, falei. Não adianta. Você sair contando vantagem que falou. E às vezes você falou demais lá, as suas palavras trouxeram problema. Então até nisso nós precisamos de vigiar. Vigiar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero agradecer a todos. E numa outra oportunidade nós estaremos aqui. Muito obrigado pela participação, pela você estar nos acompanhando até agora, que você possa aí dar um joinha aí, né, no vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, você que não é inscrito, inscreve no nosso canal aí, e que Deus venha te abençoar ricamente, e que você também tiver a oportunidade, faça isso também, né, transmite a palavra, fala, você que tem uma maneira, uma rede social, transmite a palavra através da rede social, não vamos ficar calados não, se Deus te deu o dom, irmão, põe para funcionar, em nome de Jesus, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.